Muito boa tarde a todos, a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início, então, ao nosso bate-papo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre budismo social. Então, eu peço que todos coloquem as mãos em gachô para que a gente possa fazer o tsarana. Buddha Saranam Gacchami. Dhamma Saranam Gacchami. Sangha Saranam Gacchami. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Legal, então vamos dar início. Hoje, para a gente falar de budismo social, eu quero iniciar dizendo que quando a gente olha para a história humana, né, como nós nos desenvolvemos enquanto uma estrutura social ao longo dos últimos 10, 15, 20 mil anos de história, a gente, desde aquela época, se viu confrontado com perguntas para as quais nós não sabíamos as respostas, né? E aparentemente nós acabamos criando correlações, né? De tentar encontrar as respostas para as nossas perguntas na natureza, nas estrelas, né? Então, às vezes caía um raio, né? Aí uma pessoa, por exemplo, morria, então aquilo era uma punição dos deuses, né? Então a gente veio desde dos primórdios da civilização tentando encontrar respostas para essas perguntas que são perguntas difíceis da vida, né? A gente sempre cai na mesma vala comum de dizer, né, da onde eu venho, né, o que é que eu estou fazendo aqui, né, para onde eu vou, né? E aí, quando a sociedade ela vai se estruturando ao longo do tempo e os seres humanos eles deixam de ser nômades para começarem a construir as primeiras aglomerações, né? A gente não pode chamar de cidade ainda, né? Mas os primeiros vilarejos, eles começam a ter um problema que eles não tinham quando eles eram nômades. Então, quando eles eram nômades e uma pessoa morria, por exemplo, né, o funeral se dava ali naquele mesmo local, muitas vezes cobrindo o corpo com pedras, fazendo uma pequena vala, ou em muitos casos simplesmente largava o corpo da pessoa falecida ali pelo caminho, né? Quando o ser humano ele passa a se fixar, né, em um local, ele começa a ter que lidar com as questões da morte, né? Então, ele tem que começar a construir os primeiros cemitérios. Ele já não pode deixar o corpo ali enterrado em qualquer lugar por conta da degeneração que acontece ali depois da morte, né? Então, eles acabam fazendo em um local reservado, um pouco distante das habitações, aquilo que seriam os cemitérios, né, ou valas, né, onde os corpos podiam ser depositados depois da morte. E ali começa a se desenvolver os primeiros cultos ao morto, né? Então, às vezes deixar ali uma arma que a pessoa podia ter, ou depositar flores, né? Ou ter algum tipo de ornamento, né, em memória daquela pessoa falecida. Então, quando a gente pensa que esses agrupamentos humanos eles estavam se fixando e se desenvolvendo ali naquele local, começando
a domesticar alguns animais, né? Ou para transporte, ou para alimentação, tentando fazer ali a agricultura acontecer de uma forma mais estruturada, começam a deixar as construções de madeira para fazer as construções de pedra, começam a desenvolver as primeiras ferramentas. Naquele momento, a gente percebe que começa a se formar também os primórdios de uma cultura, né? Como uma língua, como jeitos daquela população lidar com assuntos específicos, como a sua própria organização, os seus próprios sistemas de punição para aqueles que transgrediam aquilo que o grupo considerava correto. E aí a gente percebe que há uma certa forma de administração da sociedade que vai se desenvolvendo, e também há o desenvolvimento de uma cultura que nasce dentro dessa sociedade e de uma religião que vai nascendo dentro dessa cultura, que é o como essa cultura, então, como essas pessoas tentam buscar respostas para essas perguntas tão difíceis da vida. Quando a gente lança esse olhar a respeito do desenvolvimento da sociedade humana, a primeira coisa que a gente pode dizer é assim, que é impossível separar a cultura da religião. É por isso que no mundo, hoje, existem aproximadamente 3.800 grupos étnicos e 4.000 religiões no mundo. Então, isso mostra para a gente que dentro dos grupos étnicos você tem uma ou mais religiões que são pertencentes àqueles grupos étnicos. E atualmente, com a migração, né, pessoas vindo de outros lugares e se estabelecendo no Brasil, em especial na cidade de São Paulo, nós temos 149 CNPJs de diferentes religiões. Por quê? Porque o Brasil acabou sendo o destino da imigração de muitos povos, né? Povos do Oriente, da África, da Europa, das Américas, e aí esses grupos vêm com as suas próprias religiões e com as suas próprias culturas, né? Por isso a gente tem tamanha variedade de religiões e de culturas aqui no Brasil, né? Então, quando a gente pensa no surgimento das primeiras religiões, né, em praticamente é, todos os grupos étnicos há uma religião que surge como um sistema de respostas à precariedade da situação humana. E quando eu falo da precariedade da situação humana, é isso, é a incerteza, é você estar tendo que encarar momentos difíceis, às vezes ter a doença, às vezes ter os acidentes, né? Então, a religião ela é essa tentativa de trazer uma razão, né? Uma sensatez para aquilo que é aparentemente um caos da natureza, né? E então, quando a religião surge, né? Ela surge com alguns objetivos que acabam, ao longo do tempo, fazendo, às vezes, de cumprir muito mais um papel social do que um papel somente religioso. Isso é muito interessante quando a gente vê, por exemplo, a chegada do budismo no Japão, ali praticamente no ano 500 depois de Cristo, né? Então praticamente 1.000 anos depois da vinda do Buda histórico para o mundo, é, a gente vê o como o budismo ele foi rechaçado
por uma religião que já existia no Japão, que era o shintoísmo, né? Mas por uma questão política, né, na disputa de dois clãs diferentes, né? Ah, acaba ficando como o patrono do shintoísmo, enquanto o outro adota o budismo como uma nova religião, né? E aí, os estudos eles nos mostram como o budismo, especificamente, e agora a gente já não vai mais falar de religião em geral, mas a gente vai falar do budismo em particular, a gente vê como o budismo ele foi se emaranhando e entrando dentro da cultura japonesa em diversas áreas. Então, algumas das áreas que a gente pode falar, por exemplo, é infraestrutura. Então, os monges às vezes saíam pregando é, a doutrina do Buda, pregando o Dharma, e chegavam em um determinado lugar onde não tinha uma ponte. E aí os monges acabavam orientando a população e até em alguns momentos patrocinando, né, a construção de pontes, de aquedutos e de estradas para ligar locais que antes não eram facilmente acessíveis, né? Dentro da política, a gente vê, por exemplo, logo na chegada do budismo ao Japão, a questão da constituição, né, de artigos que foi feita pelo príncipe Shotoko, né, onde ele começa a desenhar uma constituição do Estado, mas ela é baseada em conceitos budistas, né? Uma outra coisa que a gente vê, e a gente pode falar até com certo orgulho, né, é o como o budismo também ajudou na questão da medicina e da saúde, né, porque normalmente os monges acabavam também sendo acompanhados em caravanas com outros profissionais, né, alguns inclusive da área da saúde, ou é, construtores, por exemplo, né? E aí acabavam, dentro disso, também cuidando das pessoas. Um exemplo que a gente tem disso aqui no Brasil, por exemplo, é o Hospital Nipo Brasileiro, né, que fica aqui perto de Guarulhos, né, e que é um hospital de referência e que trabalha com um olhar e um foco bastante específico para a própria colônia japonesa, né? Dentro do campo, por exemplo, da educação, né? O que que a gente tem? A criação de escolas, né? Ou seja, o patrocínio da educação e como exemplo que a gente pode citar também aqui na nossa reunião em São Bernardo do Campo, o Colégio Harmonia, né? O Colégio Harmonia ele surgiu como uma iniciativa dos imigrantes japoneses de recepcionar jovens que vinham estudar na capital ou vinham estudar aqui na região do ABC e eles precisavam de uma acolhida, precisavam de dormitórios até que eles pudessem iniciar os estudos. Então, o Colégio Harmonia, que fica em São Bernardo do Campo, ali no Rua de Ramos, ele é uma referência, né, em ensino com princípios da cultura japonesa e do budismo em particular. Então, os alunos estão acostumados ao sistema de limpeza e organização, né? Eles estão acostumados a fazer o itadakimasu, né? Antes de se alimentar, eles cuidam do local e da natureza. Então, eles têm uma consciência, uma percepção assim muito interessante que é diferente de outros colégios, né, que simplesmente tentam fazer com que os alunos sejam bons prestadores de vestibular, né?
Então, dentro do Colégio Harmonia, há noções de Ikigai, né? De Ikebana, de Judô, de práticas que são bastante peculiares à cultura japonesa. Quando a gente fala também do, do budismo agindo dentro do campo social, né? A gente tem as artes sendo impactadas, né? Então, a iconografia do Buda, né? E chega um determinado momento em que o budismo no Japão ele se mescla tanto à geografia, às montanhas, né? Que ele acaba sendo indistinguível, né? Ou seja, não tem como você não distinguir a cultura, a geografia, com a presença de templos budistas e tudo mais. Uma outra coisa que é muito interessante também, e a gente vê isso quando o budismo vai se desenvolvendo ali no período que a gente chama do período Nara, né? É, que são os códigos de ética e os códigos morais baseados no Vinaya, né? Então, você percebe que a religião ela tem ali uma a religião ela tem uma atuação social no sentido de que ela diz assim, olha, não pode matar, né? Não pode roubar, né? Não pode fazer promiscuidade sexual, não pode ficar maledicente, né? Ou seja, falando coisas ruins ou falando palavrões e tudo mais, né? Não se pode usar drogas ou coisas que perturbem a mente. Então, o que a gente percebe nesse caso é o como o budismo ele vai entrando na sociedade e vai alterando a conduta, os códigos morais, a medicina, né? Até um momento em que, diante de uma impossibilidade e aqui eu sei que eu estou pisando num terreno que é polêmico, né? Porque muitas pessoas às vezes criticam a secularização de práticas budistas, como a meditação, por exemplo, que acaba sendo transformada em mindfulness, né? E algumas pessoas criticam isso porque o mindfulness, enquanto uma prática meditativa desprovida da filosofia budista, não tem muito efeito, né? Essa é uma das críticas, mas eu olho isso como um bom acontecimento, né? Porque é uma forma da gente pegar um pedaço significativo da prática budista e colocar isso no seio da sociedade, fazendo com que pessoas meditem e, então, usando uma técnica de meditação científica, possam se beneficiar, no sentido de que a meditação ela reduz os níveis de estresse, reduz a ansiedade, ela pode ser utilizada para casos de depressão leve, a meditação pode ser utilizada para controle da saciedade e reeducação alimentar para pacientes que vão passar pela cirurgia bariátrica, ela pode ser utilizada para pessoas que têm déficit da atenção e precisam desenvolver a atenção e a concentração, ela funciona muito bem nesse sentido. E ela funciona muito bem em estados de consciência profundos, alterados, que a meditação faz para pacientes que têm dor crônica, né? Para que eles consigam lidar melhor com essa dificuldade. Então, quando a gente hoje fala sobre as tradições do budismo, né? Então, você percebe que o Vinaya, né, o código que fica tão presente dentro da tradição Theravada, né, que é a tradição do budismo do sudoeste asiático, ali, né, Camboja, Tailândia, né, Ceilão,
esses códigos, os códigos de vida monástica, eles acabam sendo importantes no sentido de que eles agem socialmente, né? Eles estruturam uma forma de ser e que é muito ligada à questão do sofrimento. E o sofrimento é um ponto central dentro do budismo, né? Ou seja, a gente sabe que há dor e sofrimento na vida, e, portanto, nós temos que nos esforçar para que nós não causemos dor e sofrimento para as pessoas, porque senão a gente está gerando karma para a gente, né? Então, é muito interessante a gente olhar o como códigos éticos, né, morais, acabam saindo da religião e sendo colocados como uma prática social, né? No caso especificamente do Japão, é interessante essa ligação do budismo com a cultura, a ponto de, no Japão, nunca ter existido, senão até muito recentemente, a palavra religião. Não havia a palavra religião como nós temos na língua portuguesa. Então, há pouco mais aí de cento e poucos anos, os japoneses tiveram que inventar uma palavra que é shukyo, né, que mais ou menos quer dizer viga mestra, né? E é isso que eles entendem como sendo religião, né? Então, ou seja, os conceitos, a doutrina, a filosofia, as práticas estavam tão dentro da sociedade que isso não era visto senão como uma manifestação cultural, né? Então, quando a gente pensa no budismo desde um ponto de vista social, né, a gente tem que fazer uma pergunta, que é uma pergunta bem interessante, que é o seguinte: o que o budismo tem para oferecer, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente tem que voltar dentro das estruturas da religião, né, dentro do budismo, para a gente entender que a base do budismo é a moderação e a harmonia. E em tempos tão polarizados, né, e de embates, né, entre políticos, né, entre pessoas que têm diferentes pontos de vista, a gente falar no caminho do meio, né, no caminho da moderação, no caminho do equilíbrio, é absolutamente fundamental, né? E é curioso, porque a gente agora tem uma eleição que está totalmente polarizada, né, entre extrema direita e extrema esquerda, e a gente tem, por exemplo, o representante do budismo que, quando um dos candidatos esteve preso no sul do país, essa representante foi até lá, né? Quer dizer, acaba fazendo com que, às vezes, essa proximidade, né, da política com a religião, né, tão criticada, por exemplo, nas bancadas cristãs que hoje fazem parte do Congresso e da administração pública, né, acabe não soando bem, né? Então, eu acho que é importante a gente, dentro de se pensar o budismo social, a gente pensar um budismo fora de extremos, né? O budismo sendo a sua própria prática. Você quer ver uma coisa interessante? Eu não consigo desvincular uma fala pessoal minha da minha atitude ou da minha percepção que as pessoas têm de monge. Então, se eu faço uma crítica, e outro dia aconteceu isso, né? Eu disse num post que pela segunda eleição seguida, eu estava sem candidato, porque eu poderia escolher entre um corrupto descondenado e um imbrochável imorrível, né?
e nenhum dos dois me representa. Eu não consigo coadunar com as faltas éticas e morais, a roubalheira que acabou acontecendo aqui e a forma como o mandante disso foi descondenado da justiça. Eu não concordo com isso e também não concordo com um truculento que tem dificuldade de não agredir, de não ser misógino, de não discriminar, ou seja, fala bobagens à torto e à direito, né? E a gente tem que escolher um desses dois, né? E aí, quando eu fiz um post dizendo que nenhum e nem outro, né? Apanhei dos dois lados, né? Porque aí todo mundo brigou comigo, exatamente porque eu não estava me posicionando, né? Então, a gente tem que tomar, às vezes, o cuidado de falar do budismo social, mas sem que a gente acabe se vinculando a posições extremadas ou a visões extremadas que aí fogem da nossa doutrina, fogem da nossa filosofia, né? Mas quando a gente pensa, de novo, no budismo social, né, o que a gente tem para oferecer para as pessoas, né? A gente hoje vive um momento onde o sentido da vida, o propósito da vida, eles se perdem. É como se a gente estivesse vivendo em vão. É como se o sofrimento que a gente sofre nada significasse, né? É como se nós nos víssemos impotentes de agir diante de uma realidade que se recusa a nos atender os desejos, né, e nos agride. Então, desde um ponto de vista do budismo social, a gente tem, em primeiro lugar, uma sabedoria para dar para as pessoas. E essa sabedoria, ela pode ser encontrada, por exemplo, no caminho óctuplo, quando a gente fala da correta compreensão e do correto pensamento. Isso é uma coisa que envolve sabedoria, isso envolve compreender as bases e nunca negar as bases que são reais do budismo no momento em que ele faz uma correta interpretação da realidade. Então não adianta a gente viver a vida como se não houvesse amanhã, porque o budismo diz para a gente, olha, haverá um amanhã, né? Só que esse amanhã ele é impermanente, a gente não sabe se a gente vai estar no amanhã, né? Mas haverá um amanhã, há um ciclo de continuidade que lança o presente em direção ao futuro, né? No momento em que a sabedoria budista diz assim, olha, há uma coisa que se chama vacuidade, né? Nada existe por si só, né? E quando as coisas se dissipam, não sobra um eu espiritual, um eu superior, né? Simplesmente o que você tem é um fluxo de consciência que, no momento em que as condições de vida são propícias, ele se manifesta ali. Mas não existe dentro da visão do budismo um espírito ou uma alma que fica ali pulando de corpo em corpo, né? Então, compreender a impermanência, compreender o sofrimento, a doença, a velhice, a morte, isso está dentro do budismo de forma muito concreta, né? Eu sei que tem, obviamente, algumas passagens do budismo, alguns textos que são místicos, né? Esotéricos, assim, esotéricos com S, né? Que dizem respeito a uma visão mítica, até o próprio nascimento do Buda Shakyamuni, né? Tem ali um bebê que caminha 7 passos, né? Ao nascer, né? E põe um dedo para o alto e diz que não há ninguém mais honrado do que ele no mundo, né? Então, isso tudo são interpretações que não são concretas, elas são míticas, né?
mas quando o budismo ele olha a vida, ele olha, por exemplo, o ser humano de forma muito concreta. E a penúria, a precariedade que faz parte do viver humano, ela é foco central dentro do budismo. Uma outra coisa que o budismo pode oferecer nos termos sociais, e a gente já viu isso acontecer, por exemplo, é uma ética, né? Que não só está ligada aos códigos morais, os códigos de conduta do Vinaya, mas também dentro do caminho óctuplo, a gente pensar na correta fala, a correta ação e o correto meio de vida, né? Então, isso é uma outra contribuição social que é fenomenal para que a gente possa colocar o budismo no local que efetivamente lhe cabe como uma religião que hoje está dentro do mercado religioso do Brasil. Por fim, a gente tem aqui uma questão da prática budista. E essa prática fala do correto esforço, da correta atenção e da correta concentração. E isso, mesmo depois de 2.600 anos da vinda do Buda Shakyamuni ao mundo, se mostra verdadeiro. O que a gente sabe, por exemplo, hoje em neuropsicologia, né? Que a atenção do ser humano ela é aberta. Por que ela é aberta? Porque essa atenção ajuda a gente a criar a realidade. Então eu fico o tempo todo prestando atenção em tudo aquilo que está acontecendo, porque em algum momento eu posso, por uma desatenção, sofrer um acidente, morrer, né? Então, a atenção natural do ser humano, ela é aberta. Agora, quando algo me interessa, eu consigo fechar essa atenção e focar em um único ponto, observar, né, o que está acontecendo em um evento, em um momento específico. Eu fico ali com a atenção focada. E se eu tenho a atenção focada ao longo do tempo, a atenção se transforma em concentração. Então, esse é um caminho dos estados alterados de consciência, né, que a gente conhece já, e isso está corroborado pela ciência. E a prática de você colocar atenção nas coisas e dedicar o correto esforço, isso é absolutamente é, imprescindível para que a nossa sociedade tenha um equilíbrio, né, das suas energias e dos seus recursos. Uma outra coisa que é muito interessante e que a gente também tem que ressaltar quando a gente fala de budismo social é que o budismo tem duas grandes vertentes, né? Ou seja, a primeira grande vertente do budismo é o caminho do próprio poder, aonde eu, através dos meus próprios esforços, vou me purificar, eu vou fazer práticas ascéticas, eu vou estudar como um caminho para a iluminação. E tem a segunda vertente que entende que, independente do que a gente seja capaz de fazer com os nossos próprios esforços, a gente não vai conseguir alcançar a iluminação no tempo de vida que a gente tem. A gente vai acabar talvez morrendo antes sem a gente conseguir alcançar essa iluminação. E aí, o que existe? Essa fé esotérica, essa fé que é de fora de mim, esotérico nesse sentido falado com X, né? Então, que para nós que somos da tradição Mahayana, que somos da escola da Terra Pura, né? Ela tem ela tem em si essa questão da devoção ao Buda Amida, quem teria feito votos salvíficos em relação a todos os seres. E aí a gente admite que, pelos nossos próprios meios, talvez a gente não seja capaz de encontrar a iluminação, e, portanto, a iluminação nos é concedida por um Buda que existiu antes do Buda histórico.
Uma outra contribuição que ela é fenomenal do budismo, e aí ele conversa com todas as outras religiões, são as atitudes que são esperadas de um budista. A generosidade, a compaixão, a alegria empática e a equanimidade. Então, quando a gente fala de generosidade, como a gente sabe que dessa vida nada se leva porque a gente veio aqui para deixar, né? E a gente vai deixar tudo aqui, né? É, eu posso ser generoso, eu posso compartilhar as coisas, porque qualquer coisa que eu acumule não vai ser algo que eu vou levar comigo dessa vida. Então, a generosidade é de fato eu tirar os sapatos do meu pé e dar o sapato para o outro, né? É ser generoso, é tratar o outro com dignidade, com o respeito que ele merece, né? A questão da compaixão, né? Do padecer, né? Ou seja, você estar ali sofrendo junto com com a paixão do outro, né? As vicissitudes da vida do outro, né? Então, a compaixão é você olhar e ver que o outro está exatamente na mesma posição que ninguém está acima ou abaixo, né? Nós todos estamos na mesma circunstância de vida, seja essa pessoa um ribeirinho do Acre ou um magnata de Nova York, né? Todos passarão exatamente pelos mesmos perrengues de vida, talvez o ribeirinho tendo muito menos acessos, né? E o magnata tendo muitos acessos, mas independente disso, a realidade é a mesma para todas as pessoas, independente de classe, de condição de vida, né? Isso é uma questão assim, então, da gente olhar e entender que nós somos todos iguais, né? A questão da alegria empática, isso é uma coisa lindíssima no budismo, né? Que empatia é eu estar ali junto com o outro no seu caminho, é o tamo junto, né? É eu olhar e perceber a necessidade afetiva, eu ser capaz de entender o que o outro demanda afetivamente ou emocionalmente de mim, e fazer disso um momento de alegria e não um momento de falta, né? É ser capaz de compartilhar esses bons momentos da vida de forma empática. E, por fim, a equanimidade, né? Ou seja, a gente saber que a gente deve construir uma sociedade que proveja iguais acessos, né, iguais recursos a todas as pessoas, mas ela não é obrigada a garantir a equanimidade, iguais resultados, né? Então, isso é uma coisa que a gente sabe, né, que talvez algumas pessoas, por causas e condições, às vezes alheias à nossa própria compreensão, vão ter vidas muito menos sofridas, né, enquanto outras pessoas precisam ter os seus direitos humanos resguardados exatamente para que essas pessoas sejam capazes de encontrar um sentido na vida, né? Para que elas não parem em um determinado momento das suas vidas e digam, puxa, eu vivi em vão, né? Nada disso faz sentido mais para mim, né? E aí a pessoa pode se deprimir ou ela pode começar a pensar que talvez a vida não fazendo sentido, estamos no setembro amarelo ainda, a gente pode começar a pensar que talvez a morte faça sentido. E aí a pessoa começa a desenvolver ali uma ideação suicida com planejamento devido a um vazio existencial, né? A pessoa não conseguir mais encontrar o sentido das coisas. É importante, portanto, que quando a gente fala de um budismo social, a gente entenda que não faz o menor sentido, não é uma questão da religião prover meios materiais.
porque a história humana é uma história de transcendência. Então, eu vou nascer e eu vou nascer precisando de bens materiais, até para que esses me provejam a sobrevivência nesse ambiente que nós criamos. Dentro dessa perspectiva, eu tenho necessidades que precisam ser satisfeitas, necessidades materiais que precisam ser feitas, então eu preciso morar em algum lugar que seja seguro, eu preciso me alimentar, eu preciso ter segurança, né? Mas ao longo da vida, eu vou percebendo que eu tenho que deixar o humano para trás para ir além do humano. Então, de uma certa maneira, a gente pode entender que a religião, dentro do campo social, ela ajuda o ser humano nessa transição de deixar a humanidade para trás, de deixar os erros, as necessidades humanas, o hedonismo, né, para trás, para que o ser humano possa se lançar a um momento sagrado, um momento de religiosidade, um momento de transcender a própria humanidade. E isso o budismo consegue fazer com enorme destreza, né? A gente consegue realmente olhar a vida do jeito que ela é e consegue propor uma, uma atuação da religião que vai fazer com que nós sejamos capazes de ir além das nossas necessidades humanas para que a gente possa atender às necessidades do outro, às necessidades da nossa sociedade e, em última instância, a gente deixar para trás a condição humana. Caminhando para o final do nosso encontro de hoje, a gente pode olhar para trás dentro da formação do budismo, não só no Japão, pensando aí na questão do budismo mais recente, mas como o budismo que acaba vindo para o Brasil a partir de 1908 com a imigração japonesa, não desprezando também os budismos de outras nacionalidades, como o budismo chinês e o budismo coreano, que também hoje estão bastante presentes no Brasil, e de forma bastante expressiva o budismo tibetano também, né, se faz muito bem representado aqui no Brasil, para gente lançar um olhar e entender o seguinte: onde que a gente tem falhado? Né? O budismo está aqui, ele tem templos, ele tem seguidores, mas a gente tem falhado. E aí é legal a gente entender alguns pontos. O primeiro deles é assim, entender que quando o budismo veio junto com a imigração, ele veio para atender às necessidades dos migrantes, né? Então, ele era um budismo étnico, ele era um budismo voltado para uma determinada população, para uma determinada cultura, e ele não estava preparado para se tornar uma religião para brasileiros, né? Então, a gente começa aqui a entender que, no nosso caso, por exemplo, quando o Higashi Honganji, né, a Ordem Otani, vem para o Brasil, né, a gente está falando ali do pós-guerra imediato, né? A gente está falando ali na década de 1950, né? Então, de nada a gente está dizendo que o Higashi Honganji está aqui indo para os seus 70 e poucos anos de idade, né? E durante muito tempo, ele teve unicamente voltado para atender a comunidade japonesa, né? Quando o budismo tem a oportunidade de sair dos templos e da cultura que o envolvia, né? E ele começa a tocar o coração de outras pessoas, você vê então o budismo sendo elitizado, né? É um budismo que atinge classes sociais abastadas, ou vai para a academia para ser estudado. Então é um budismo assim mais racionalizado, né? Que é muito distante daquilo que o budismo se propõe, que é ser
uma religião das massas, né? Uma religião que faça sentido para as pessoas mais necessitadas, né? Uma outra questão que eu acho que é um ponto de reflexão para nós budistas é assim, embora nós tenhamos exemplos, e exemplos muito bonitos da religião, do budismo, entrando na sociedade e ali lançando os seus, as suas sementes de doutrina, de prática, né? Porque o budismo acabava servindo uma determinada etnia, a gente tem assim poucas ações sociais, né? Ações sociais que as pessoas possam se envolver, que as pessoas possam estar ali partilhando de uma comunidade, de um sangha, né? Para poder ajudar outras pessoas, né? Então, hoje, a gente falar de uma ação social do budismo, talvez seja um dos nossos pontos assim de maior vulnerabilidade, né? Que realmente a gente está bastante distante da população necessitada, a população que precisa da gente. E, por fim, a gente tem que entender o budismo dentro do mercado religioso do Brasil. Então, quando a gente percebe que há um mercado religioso que disputa fiéis, que disputa monopólio, que disputa supremacia, um mercado religioso que tem produtos religiosos, né, que tem música religiosa, a gente percebe que a gente está assim bem periférico, né? A gente não conseguiu ainda entrar no mercado religioso por uma série de razões que obviamente, precisam ser bastante é, discutidas, né? Mas a gente tem poucas escolas, a gente tem poucos hospitais, a gente tem pouca ação social, e isso nos diferentes contextos das escolas budistas hoje presentes no Brasil, né? E, em último lugar, e não menos importante, a gente entender que as palavras do Dalai Lama estão absolutamente corretas no momento em que ele diz que depois que ele morrer, ele quer voltar para um lugar onde as pessoas mais precisem dele, né? Olha que coisa bonita, né? Ele não quer simplesmente alcançar a iluminação, esse é o caminho do Bodhisattva, né? A pessoa que abdica da sua própria iluminação para ajudar as pessoas que ficaram para trás, né? Eu não vejo algo que seja mais lindo, mais honrado, mais dignificante do que você deixar de lado as suas próprias vontades, os seus próprios anseios para ajudar as pessoas que ainda precisam de você. Então, o budismo tem que, de alguma forma, romper com esse elitismo, sair da academia, sair desses círculos mais distantes e ir aonde o povo precisa do budismo, né? E ir lá conversar com as pessoas que têm perguntas para as quais nós já descobrimos as respostas, né? E aí esse caminho do budismo social, ele realmente precisa ser reorientado, em especial no sentido de que as pessoas, independente de um proselitismo religioso que haja no Brasil, ou independente da predominância de uma ou mais denominações religiosas ou de orientações religiosas que a gente tem aqui no país, a gente tem o nosso espaço, né? A gente pode ter espaços, os centros de estudo, centros de meditação, tudo isso acaba contribuindo não para que uma vertente ou outra prospere, mas que o budismo, na sua apresentação enquanto uma religião que está começando a ocupar o seu espaço no mercado religioso, tem ali também os seus próprios produtos, né, a sua própria interação com as pessoas que precisam de
precisam de um sentido para a vida, né? Elas precisam encontrar um propósito que faça com que o sofrer, né, que é gerado pela dor humana, ele seja é, plausível de ser superado, né? Porque a dor que não faz sentido é uma dor insuportável, mas a dor que faz sentido, ela cria um mártir, ela cria alguém que tem a capacidade de superar essa dor. E é isso que a gente tem que dar para as pessoas, né? Um conhecimento, respostas que façam com que elas consigam, sem misticismo, sem dogmas, encontrar um caminho de superação das dificuldades humanas, onde elas vão deixar para trás a própria humanidade e vão transcender para além do humano. Muito bem, essas são as minhas considerações para o nosso encontro de hoje, e eu gostaria de, por favor, abrir para quem queira fazer alguma pergunta ou algum comentário. Muito profundo, nossa, Sensei. É algo assim que eu tô digerindo tudo agora aqui, porque é uma coisa muito boa. Obrigado. Eu tenho uma... Boa tarde. Boa tarde para todo mundo aí. Boa tarde, Tudo por bem? favor. Tudo bem, Sensei? Boa tarde. Tudo bem, tudo bem. Bom revê-lo. Eu sou o Dógilo aqui de Ribeirão. Dógilo, é um prazer. Muito obrigado pela sua presença. Legal. Eu tenho perguntas e tenho algumas considerações em relação à palestra. A pergunta é a seguinte, no Japão ainda hoje existe essa, né, como o senhor disse, os monges tinham um engajamento social em relação à construção de estradas, pontes, prédios, eles tinham essa influência, né, sacerdotal dentro da sociedade, assim como todas as sociedades medievais tiveram alguma influência sacerdotal, né, nas sociedades lá na Idade Média. Né, o mundo ocidental teve também a partir do cristianismo. O cristianismo foi muito importante, né, na construção da sociedade ocidental. Então, a minha pergunta é, o que eu vejo no Ocidente, né, se o budismo hoje no Japão, ele ainda tem esse papel, porque é um papel que no Ocidente eu não vejo mais em relação à igreja cristã. Né? A secularização do Estado aconteceu de forma a jogar a religião meio de lado, meio de escanteio. Então, mas, claro, tem ainda uma influência, a gente tem uma cadeia aí evangélica dentro da nossa política muito importante, enfim. Mas não em relação ao que o senhor disse, em relação ao engajamento social mais, menos politicagem, entendeu? Sim. E a minha pergunta, então, é se isso acontece ainda no Japão, ou se esse fenômeno também aconteceu no Japão e assim acontece até hoje, assim como acontece aqui no mundo ocidental. Eu vou te responder, mas você vai ter que esperar a publicação do meu livro, porque no capítulo 2 eu trato do laicismo no Japão, ou seja, como é que foi que o Estado japonês se tornou laico, né? Quando a gente pensa na história do Japão, você olha a estruturação da sociedade e você tinha assim clãs, né? Agrupamentos que guerreavam ou se associavam de acordo com os seus próprios interesses, não olhando as necessidades muitas vezes do país como um todo. Certo. Né? Então, às vezes um clã que estava lá socado no meio do Japão e se desentendia com outro clã que estava lá, eles guerreavam, mas eles não tinham essa visão sistêmica da visão da necessidade de um país como um todo, né? E aí, o que foi acontecendo é que, por conta de três senhores da guerra, né, que foram violentamente tomando o poder das várias escolas, das várias religiões que estavam ali instituídas no Japão,
no período, depois do período Kamakura, né, indo ali em direção ao período Tokugawa, né, o que você teve foi o laicismo feito na base da espada, né? Então, assim, tem um momento em que há um ataque à escola Tendai no Monte Hiei, né? Nessa tentativa de se unificar o Japão através da força, em que praticamente 30 mil pessoas foram mortas, incluindo homens, mulheres e crianças, né? Então, a história do laicismo no Japão é uma história ruim de ser contada. Tem, inclusive, na Netflix, aquela série chamada Samurai, né, que conta um pouco do laicismo no Japão. Vale muito a pena a gente assistir, sabe? E, por fim, você me lembrou uma coisa muito legal. Quando eu estava fazendo o mestrado, D'Angelo, a gente foi visitar uma igreja aqui na região do Brás, ali, em São Paulo, que cuida de imigrantes, expatriados, refugiados de outros países. Então, tem um padre italiano lá, muito legal, não me lembro o nome dele agora, e ele acolhe as pessoas, ele tira documento para as pessoas, ajuda as pessoas a encontrar emprego, ele dá toda uma infraestrutura para que as pessoas possam começar as suas vidas, né? E disse que esse padre me contou que um representante do Ministério Público enviou uma carta, né, dizendo o seguinte, né, que o Brasil é um país laico e que, portanto, a igreja dele estava fazendo coisas que eram do Estado fazer, né? E dizia: você, por favor, faça as coisas da sua religião e deixe o Estado fazer as coisas que são de competência do Estado. E esse padre respondeu para o promotor público dizendo o seguinte: quando o Estado começar a fazer as suas próprias coisas, eu não vou ter que fazer as coisas do Estado. Agora, como o Estado não está fazendo, eu vou fazer, e se você quiser, me pare. Né? E eu achei muito legal, Perfeito. assim, porque ele bateu de frente, né? Quando a gente percebe que o Estado ele é deficiente, né, em prover minimamente uma estrutura para que as pessoas possam desenvolver suas vidas, para que elas possam trabalhar, estudar, para que elas possam produzir, crescer, acumular, passar seus bens adiante, para que elas possam interagir socialmente com grupos e tudo mais, o Estado falha. E aí, ainda hoje, seja no Brasil ou seja no Japão, a religião está lá para ocupar esse espaço que fica na linha cinza entre aquilo que é a atribuição do Estado e aquilo que é a atribuição da religião. Como, por Sim, exemplo, o exemplo clássico que eu posso te dizer, e eu já defendi isso algumas vezes, que é o limite ético da religião. Então, toda vez que a gente tem algum tipo de polêmica social, né, algum repórter vai perguntar para um clérigo, para um bispo, para um monge, né, o que a gente acha da morte, o que a gente acha do aborto, por exemplo. E para a gente tem só uma coisa para dizer. Nos preceitos budistas e nos preceitos cristãos, a gente diz assim: olha, não pode matar. Ponto. é, Agora, tem uma, a tem uma, questão é que a sociedade vai dizer o seguinte: olha, não pode matar, mas sempre tem uma, se você tiver legítima defesa, pode. Se você tiver uma pessoa que está gestando vítima de um estupro, pode fazer o aborto. Então, a sociedade vai estabelecer as condições sim, jurídicas daquilo que pode. E aí cada sociedade estabelece os seus próprios critérios. Agora, sim, para a religião, você só tem um critério: não pode que é matar. que é o critério ético. Você, dentro da sociedade, você tem o critério ético da religião, mas você tem o critério jurídico, como você disse, tem o critério de justiça dentro da sociedade que se junta ao critério ético, né?
Então, vou usar o exemplo do aborto, né? Dentro do budismo, a gente tem a noção de que há uma consciência já a partir da concepção. Se há uma consciência já a partir da concepção, você está matando uma consciência. Bom, Sim. E você terá o karma relacionado a isso. Mas se a gente for transicionar para o lado da justiça, existem questões que devem ser, sim, pensadas. Mas aí é uma questão de justiça. É uma questão de jurídica, que vai além da ética. Da questão ética... É por isso que eu defendo os limites éticos da religião. Tem coisa que a religião não tem que meter o bedelho porque não é de competência dela. Exato. Mas, comentando o que o senhor falou em relação ao clérigo lá, né? É uma ingenuidade achar que o Estado vai prover tudo que a sociedade necessita. Isso é uma ingenuidade tremenda. Como o senhor disse, o Estado provê mal e porcamente, né? Então, sim, a gente tem que voltar para a ética, né? E a ética, nesse sentido, dentro de uma sociedade, vai ser a partir da religião. O grande problema são os desvirtuamentos da religião, né? As disfunções religiosas. As associações promíscuas as entre associações a religião e o poder, sim, a religião e a política, né? Sim, esse é um problema muito grande, né? Ético. Aí vira um problema ético, porque, né? Estamos muito longe do monarca universal, é mais ou menos isso, né? O que eu ia comentar também, sem sei se o senhor me permite, claro. Por favor, por favor. Em relação o senhor disse, né, e eu fiquei pensando, a essa elitização em relação ao budismo nos dias de hoje, né, já há algum tempo, eu diria desde a década de 60, lá nos Estados Unidos e tal, que veio vindo. Tem o Felipe Pondé tem um livro que ele fala do budismo light. Então ele fala que o budismo light são pessoas de um bairro X, lá de São Paulo, ele faz que acham que vão ser budistas porque o budismo não tem pecado. Então, se não tem pecado, eu não vou para o inferno, então dá para ser. Então, vou ser budista porque no budismo não tem pecado. Você pode não ir para o inferno, você pode ficar preso na roda kármica que vai te... Sim, mas é um desentendimento ou um péssimo entendimento da real doutrina do budismo, né? É só um desvirtuamento, é o que estamos falando, é um desvirtuamento aí do pensamento do budismo. Uma outra coisa que aí perguntar em relação ao que, né, falei do monarca universal, numa parte dos sutas, o Buda faz um discurso, ele fala sobre o monarca universal, que seria aquele monarca que usaria o Dharma como uma base ético-política. Você consegue tecer algum comentário a mais sobre esse conceito do monarca universal? Eu entendo, depois desse meu caminhar, que o caminho do Bodhisattva, ele almeja a harmonia social. Mas ele almeja a harmonia social tendo o Dharma como uma referência e a ação individual como um guia. Então, eu vejo a coisa desde um ponto de vista ainda bastante humano, de que nós precisamos ter essa orientação, nós precisamos ter o Dharma como sendo a nossa luz, e nós temos que guiar os nossos próprios passos. Uhum. E é até aí que eu vou. Certo. Então, no meu entendimento, o grande desafio humano é sair do hedonismo, da satisfação dos prazeres básicos de comer, sobreviver, procriar, dormir, para a gente ir além do humano, para a gente ir questionar o suprassentido da existência, para a gente desenvolver a religião e a religiosidade e uma consciência empática social, aquilo que sai da minha necessidade mesquinha, básica, da paixão humana, e aquilo que me lança no mundo, na descoberta da religiosidade e da religião. Para mim, esse é o sentido da vida humana.
Bacana, legal, concordo. E eu não vejo aqui, pelo menos nesse momento, a figura de um monarca ou de alguém que não seja e não possa ser entendido como aquele que me fornece os subsídios filosóficos para que eu faça essa transição. Certo, claro, claro, eu concordo, também não consigo enxergar. Seja Jesus, Mohammed, ou o Buda Shakyamuni, ou o Buda Amida, esses caras nos provêm com recursos éticos e morais que me tiram da minha humanidade, onde eu tenho que lidar com sentimentos como raiva, ódio, vingança, ciúme, e coisas muito ruins, para a gente compreender a vida desde uma perspectiva pós-humana. E aí a gente olhar para isso tudo e falar assim, ok, eu sei que eu estou tomado por esses sentimentos, mas o que eu vou fazer com isso está num outro campo. Está no campo de uma ética e de uma moral espiritual. Porque mesmo a ética e a moral humana, às vezes, elas me dão o direito de fazer alguma coisa que não seja religiosamente moral. Sim. Então, independente de qual é a fonte que as pessoas usam, todas as religiões são importantes. Todos os meios sociais são importantes. Não existe um meio que seja superior ao outro, uma religião que seja superior à outra. Cada uma, dentro do seu próprio grupamento cultural, dentro da sua própria etnia, vai conseguir dar para essas pessoas a oportunidade da transcendência. Uhum. Sim, concordo, perfeito. Perfeito. Legal, obrigado, viu, Sensei? Muito obrigado. É um prazer, é um prazer. Aguardo a oportunidade de a gente poder estar em Ribeirão juntos aí para a gente poder tomar uma IPA. Uma Colorado? Uma Colorado, exatamente. A gente foi lá a Legal. última vez, foi muito bom. Aí você Legal, falou, hein, não. Sensei? Aí você Bacana, falou. bacana. Vamos sim. Legal. Muito obrigado, viu, Sensei? Muito Obrigado bom, mesmo. prazer. Prazer, prazer. Bom final de semana para todos aí. Beto, É isso aí, Sensei. Obrigado, viu? Agradeço muito. foi Teve um aqui prazer. hoje, foi incrível, mais uma vez, né? Como sempre. Agradeço por ter esse momento depositado ao Sangha de Ribeirão Preto. O Sangha de Ribeirão Preto agradece a sua presença aqui. E assim, a gente está aí mantendo a chama acesa. Legal, muito bom. Contem sempre comigo. Depois me manda o link do YouTube para eu colocar nas minhas redes sociais também. Mando sim. Tá bom?